Pensa numa situação complicada. Uma pessoa é punida por algo que não só ela não cometeu, mas que aconteceu depois dela mesma ter sido a vítima. Pois é, nesta análise, a gente vai mergulhar a fundo num caso disciplinar da Polícia Militar de Goiás, onde o processo parece ter se tornado o verdadeiro problema. A história desse soldado levanta uma questão central. Como é que alguém que procura o sistema para pedir ajuda pode acabar se tornando o principal alvo de uma acusação? Vamos seguir os passos desse caso para tentar entender essa virada. No centro de tudo isso está o soldado Gustavo Rodrigues Rosa e uma ação disciplinar específica. O nome técnico é PADO, Procedimento Administrativo Disciplinar Ordinário, e é esse processo que vai nos revelar muita coisa sobre como o sistema funciona ou não funciona. Olhando por cima, no papel, o caso contra o soldado Rosa até que parecia simples. Tudo começou do jeito padrão, com uma acusação formal e o início de uma investigação. E a acusação oficial era essa aí, violação do artigo 120 do Código de Ética. Traduzindo, ele estava sendo formalmente acusado de ter feito ou compartilhado ofensas online contra superiores, colegas ou subordinados. Só que é exatamente aqui que a história dá uma guinada daquelas. Porque, veja bem, esse caso não começou com o soldado Rosa sendo o agressor. Muito pelo contrário. Os documentos do processo mostram que, na verdade, foi ele quem procurou ajuda primeiro. Ele foi quem denunciou que estava sofrendo bullying, ameaças e até insultos de outros dois soldados, o Anderson do Nascimento Silva e o Givanildo Aparecido Lúcio Júnior. E a hostilidade não era pouca coisa não, era explícita. Para se ter uma ideia, uma das provas que ele mesmo apresentou foram mensagens de WhatsApp em que um colega se referia a ele exatamente assim, aquela desgraça. Então o que a gente vê aqui é uma inversão completa de papéis. O soldado vai lá, denuncia o assédio que está sofrendo e a investigação oficial se vira contra ele. A pessoa que era vítima, de repente, vira o alvo principal. Certo. Agora vamos olhar mais de perto para a investigação em si, porque é nesse ponto que a análise da fonte começa a apontar falhas processuais que são, no mínimo, bem graves. Uma das provas mais importantes usadas contra ele foi uma gravação de áudio. Mas a grande questão é, a forma como conseguiram esse áudio foi legal? Foi correta? Pois é, segundo a análise do caso, o áudio foi pego ilegalmente, tirado do celular dele sem autorização. E tem mais, era uma conversa particular, um desabafo entre ele e o irmão. Só que isso foi apresentado como se fosse uma ameaça pública, distorcendo completamente o contexto. Para ajudar nessa distorção, o nome do irmão foi simplesmente omitido do relatório. E foi essa a frase, dita numa conversa privada, um momento de raiva e desabafo, que foi transformada na principal arma da acusação contra ele. E aqui a gente vê o tamanho da distorção, né? De um lado, a acusação tratou isso como uma ameaça velada para a turma toda dele. Do outro, a realidade apontada pela fonte. Era só um momento de frustração, algo dito em particular para o próprio irmão. A diferença é fundamental. E além das evidências que parecem bem problemáticas, a fonte também aponta para uma certa bagunça burocrática. Pensa só, o mesmo documento oficial que dá início ao processo, a chamada portaria, foi protocolado 3 vezes. Isso só criou uma confusão desnecessária nos autos do processo. Agora um ponto técnico, mas que é super importante. Em todo e qualquer processo justo, precisa existir um documento chamado libelo acusatório. Basicamente, é ele que diz de forma clara e específica do que a pessoa está sendo acusada, para que ela possa preparar uma defesa adequada. E aqui vem um dos pontos que a análise considera mais graves. Esse documento, que é essencial para qualquer defesa, simplesmente nunca foi feito no caso do soldado Rosa. Ou seja, ele teve que se defender de uma acusação que não estava clara e que, como a gente vai ver, mudava o tempo todo. Diante de tantas aparentes inconsistências, como será que as autoridades responsáveis pelo julgamento reagiram a tudo isso? Vamos dar uma olhada. Olha, essa tabela aqui é muito reveladora. Repara bem como a acusação contra ele vai mudando em cada fase. Começa como ofensa online. Aí, no parecer do oficial do caso, essa acusação some e vira um crime de ameaça. No final, na decisão, a ameaça some de novo, a ofensa online volta e ainda acrescenta uma acusação nova, de desrespeito. Tentar se defender de um alvo que não para de se mover é praticamente impossível. E o mais impressionante é que, apesar disso tudo, a decisão final, assinada pela Coronel Núria, a corregedora, afirma exatamente isso, que o processo seguiu todos os ritos certinhos, em estrita observância ao devido processo legal. É uma conclusão que contrasta bastante com as falhas apontadas pela análise.
Isso tudo nos leva a pensar para além desse caso específico. O que essa história toda pode nos dizer sobre o sistema disciplinar como um todo? Então, só recapitulando os pontos-chave que vimos, o uso de evidências obtidas de forma supostamente ilegal e fora de contexto, a ausência de uma acusação formal e clara, acusações que mudam no meio do caminho e, por fim, a declaração oficial de que tudo correu dentro da normalidade. O autor da análise, que serve de base para essa apresentação, usa uma palavra bem forte para descrever o que teria acontecido. Ele argumenta que esse caso acaba revelando uma atuação amadora na condução desses processos internos nos quartéis. E isso nos deixa com a pergunta final, que vai no centro da questão. Se o processo, que deveria ser o caminho para se chegar à justiça, tem tantas falhas, está quebrado, será que o resultado final pode ser realmente justo? Ou será que o próprio processo se torna a punição?